Talvez você esteja passando por isso ou conhece alguém nessa situação. Você sente um apego enorme por uma pessoa, como se as suas emoções dependessem do que ela sente por você. Uma palavra ou um olhar dessa pessoa são suficientes para te deixar nas nuvens ou para te derrubar, para te deixar profundamente triste e ansioso. Você vive em uma gangorra emocional, um vai e vem entre esperança e sofrimento. Você sofre por coisas que parecem bobas e sem importância nenhuma, como quando essa pessoa demora para responder às suas mensagens ou te deixa sem resposta, ou quando essa pessoa não te coloca como prioridade e prefere passar o tempo dela com pessoas que não são você, fazendo atividades que não incluem você. Pouca coisa é tão desgastante, tão dolorosa quanto a dependência emocional. Sentir que o seu valor depende daquilo que outra pessoa sente por você. Sentir que as suas emoções dependem diretamente do que essa pessoa diz ou faz para você. Você sofre com essa relação e ao mesmo tempo você tem um grande medo de que ela termine, porque você simplesmente não sabe mais quem você é sem essa pessoa. No fundo, você pode até reconhecer racionalmente que essa situação precisa acabar, mas as suas emoções te mantêm preso, atracado, como uma âncora que está aí, travando a sua vida. Tem gente que perde meses, tem gente que perde anos da sua vida por causa da dependência emocional. Essas pessoas deixam de fazer planos para a vida e mesmo quando elas fazem planos, elas não conseguem seguir esses planos porque estão presas. É como se você não conseguisse mais se enxergar como uma pessoa independente, autônoma, dona das suas próprias escolhas, porque você vive tragado nesse redemoinho emocional. E a primeira coisa que você precisa saber é que a dependência emocional não é sobre amor. Como o próprio nome diz, ela é um estado de dependência. E para se libertar dessa dependência, você precisa entender o que está acontecendo com o seu cérebro, porque por mais que você ache que essa pessoa, da qual você se sente dependente, por mais que você ache que ela tem controle sobre aquilo que você está sentindo, na verdade, o grande responsável pelas suas emoções é o seu cérebro. E isso significa que a única maneira de você assumir o controle da sua vida emocional é entendendo de verdade como as suas emoções funcionam. Quando você entende o que está acontecendo no seu cérebro, quando você está vivendo uma dependência emocional, você compreende por que esse apego parece tão impossível de superar. E é isso que você vai aprender junto comigo aqui hoje. E eu vou te explicar também, na prática, detalhadamente, o que você precisa fazer para começar o seu processo de libertação. Tudo isso baseado na ciência mais atual, mas em uma linguagem simples que qualquer um consegue entender. Para você finalmente superar essa dependência, para que a sua vida volte a ser sua, em vez de você viver colocando a sua autoestima e o seu respeito por si mesmo nas mãos de outra pessoa, para que você volte a fazer planos e tomar decisões, colocando o seu tempo e a sua energia naquilo que vai realmente te fazer crescer e ser feliz. Se relacionar com alguém é complexo. Nessa equação tem você, tem a outra pessoa, e no meio disso tem o que cada um de vocês sente e pensa. E para deixar isso ainda mais complicado, o que você sente e pensa muda conforme o tempo passa, e o que a outra pessoa sente e pensa muda também. Eventualmente, é natural que muitas relações acabem se desequilibrando. Mas na minha experiência, como neurocientista, como alguém que estuda o cérebro e as emoções humanas, e como ser humano também, que se relaciona e conversa com muita gente, pouca coisa trava tanto a sua vida quanto a dependência emocional. Essa é uma experiência que, além de dolorosa, pode trazer prejuízos para várias áreas da sua vida. Eu tenho um amigo próximo, que também é professor, que viveu isso na pele. A história dele é triste, mas é a dura realidade da dependência emocional. E olha, ele não era tão novo ou inexperiente quando isso aconteceu, não.
Ele tinha já uns 30 e tantos anos de idade e era professor em uma das faculdades onde eu dei aula, uma faculdade muito respeitada aqui de São Paulo. Ele gostava do que fazia, era bom no que fazia, os alunos gostavam muito das aulas dele. Então, naquela época, para quem olhava de fora, esse meu amigo parecia ter uma vida plena. Sabe, um cara jovem, uma carreira sólida, amigos próximos e uma paixão. Ele estava junto com uma pessoa há pouco mais de um ano, completamente apaixonado por essa mulher. Apaixonado babão mesmo, sabe? Ele venerava essa mulher e ela era uma mulher muito interessante, bonita, ela tinha uma personalidade magnética, sabe? Como nós dizemos na ciência da personalidade, ela era uma pessoa com um elevado grau de extroversão, uma pessoa cheia de energia para fazer muita coisa. Ela adorava conhecer lugares novos, gente nova, ela fazia amigos com muita facilidade, vivia sempre com a agenda cheia. Um dia era show, outro dia happy hour, outro dia era aniversário do filho de um colega do trabalho e por aí vai. Então, como uma boa pessoa extrovertida, ela adorava levar uma vida agitada. Acontece que esse meu amigo é o oposto disso. Ele é parecido comigo, talvez por isso ele seja meu amigo, do tipo que prefere 1000 vezes assistir a uma série na Netflix no sábado à noite do que ir para uma festa onde você não conhece ninguém. Mas você, que me acompanha aqui no canal há mais tempo, você sabe. A paixão no cérebro é muito parecida com a embriaguez. É muito parecida com quando você está bêbado de fato. No cérebro, a paixão é um estado hiperdopaminérgico, ou seja, você é guiado por um forte desejo e motivação para estar com aquela pessoa. Só que você fica também enebriado, a sua racionalidade não consegue enxergar as incompatibilidades entre vocês. E olha, eu tentei avisar ele. Eu falava para ele, cara, vai com calma, ela é ótima, mas vocês são super diferentes. E claro que ele não me ouvia, cego por essa paixão. E a verdade é que ele estava perdidamente apaixonado por ela, mas ela não estava perdidamente apaixonada por ele. Como eles não eram oficialmente namorados, ele acabava levando a relação muito mais a sério do que ela levava. E como ele estava embriagado pela paixão, isso até funcionou por um tempo. Mas aí, aos poucos, ele começou a se sentir incomodado. Sempre que ela falava que iria sair com as amigas dela ou fazer qualquer coisa sem ele, ele se sentia muito mal. Eu lembro de um dia que ela disse que sairia com as amigas e aí ele me chamou para um bar que ficava perto da faculdade onde a gente dava aula. Um bar onde os professores costumavam fazer happy hour. Aliás, eu já contei para você histórias desse bar aqui no canal em outros vídeos. Lá no bar, ele me contou sobre como ele estava se sentindo com essa relação. E o curioso é que ele estava visivelmente tenso. Ele ficava olhando para o celular o tempo todo, esperando alguma mensagem dela, enfim. Lá, ele me explicou que o comportamento dessa mulher era inconsistente. Tinha dias que ela se aproximava e se mostrava super interessada nele, e depois ela passava vários dias, às vezes semanas, sem dar muita bola. E aí ela aparecia, de novo, interessada, e esse ciclo se repetia. No meio disso, ele ficava ansioso, inseguro, sem saber se ele fez alguma coisa de errado, sem saber se ela estava perdendo o interesse. E para tentar agradar e conquistar essa mulher, esse meu amigo tentava sempre estar disponível para ela. Ele começou a criar uma rotina para, na cabeça dele, manter ela por perto. Ele tentava planejar o final de semana com antecedência, antes que ela pudesse marcar alguma coisa, para garantir que eles ficariam juntos. Ele convidava ela para o cinema num dia, para jantar no outro. Ele fazia de tudo para trazer essa mulher mais para perto dele e para evitar que ela se afastasse. Quando ela não podia estar com ele ou quando ela realmente queria fazer qualquer outra coisa que não envolvesse ele aceitava, mas ele se sentia abandonado por ela nesses momentos. E depois dessa conversa minha com ele, a coisa foi piorando aos poucos.
Parece que ele ficava sem saber o que fazer com o próprio tempo quando ele estava sem ela. E aí ele foi sumindo, sabe? Talvez você já tenha visto alguém fazer isso, talvez você já tenha feito isso. Ele não aceitava mais os nossos convites para sair, para fazer alguma coisa, nós, os amigos dele. E era como se a vida dele se tornasse cada vez mais centrada ao redor dela. Porque ele preferia acompanhar essa mulher onde quer que ela fosse, mesmo que ele odiasse a programação, mesmo que fizesse mais sentido que ela fosse sozinha. Só que ele não conseguia. Eu acho que você já imagina o que aconteceu, né? Aos poucos, ela começou a se afastar dele. Pediu um espaço, ela disse de forma muito clara que ela precisava de mais tempo livre, tempo sem ele. Isso deixou ele extremamente ansioso e ainda mais dependente. Ele mandava mensagem o tempo todo para saber como ela estava, para saber onde e com quem ela estava. E ele dizia que era por cuidado, por zelo, por amor, para mostrar que ele se importava com ela. E ele se sentia triste porque ela não fazia o mesmo por ele. A cada mensagem que ela demorava a responder ou que ela ignorava, a cada vez que ela dizia que iria sair com as amigas, ele se sentia profundamente rejeitado. Se você já é inscrito aqui no canal, você sabe. A rejeição, do ponto de vista do cérebro, dói. E quando eu digo que dói, não é força de expressão. Eu estou sendo literal. Nós temos estudos científicos que demonstram que, quando você se sente rejeitado ou excluído de alguma maneira por uma pessoa que é importante para você, acontece no seu cérebro uma ativação de circuitos muito parecida com a ativação que a gente vê no cérebro de alguém que está passando pela angústia emocional da dor física. A mesma dor que você sente quando leva um soco na cara ou quebra uma perna, no seu cérebro acontece quando você se sente rejeitado. E não é à toa que vários de vocês que estão me ouvindo aí, você prefere ou preferia ter as duas pernas quebradas em vez de você ter passado por uma decepção amorosa ou por um luto que você passou na sua vida. E é por isso que pessoas com dependência emocional sofrem, é porque realmente está doendo. Só que na dependência emocional, essa dor, essa angústia emocional acontece porque você, que vive com essa dependência, criou uma necessidade aí dentro de você. Você tem uma necessidade intensa de validação externa. Na dependência emocional, você precisa se sentir validado pela pessoa da qual você se sente dependente. E exatamente por isso, quando você vive na dependência emocional, você tem uma maior sensibilidade à rejeição. Ou seja, a rejeição machuca, sim, todo mundo, mas para você que está vivendo a dependência emocional, esse sofrimento é muito maior, dói muito mais. Nas ciências psicológicas, que são as ciências que estudam a mente humana, a dependência emocional é também chamada de dependência psicológica. Você encontra essa definição, por exemplo, no Dicionário de Psicologia da Associação Americana de Psicologia, que é uma das mais respeitadas instituições nesse campo científico. E o curioso aqui é que dependência psicológica é o mesmo termo usado para se referir à dependência de substâncias químicas. O jeito tosco, coloquial de falar isso, você bem conhece. Nós estamos falando de um vício, um estado de dependência psicológica. Só que neste caso não é o vício perante uma substância, é uma espécie de vício, entre aspas, só que por uma pessoa. Aquele meu amigo estava, entre aspas, viciado naquela relação, naquela mulher. E é importante ressaltar que o termo vício não costuma ser utilizado em um contexto científico. Eu estou usando ele aqui para trazer clareza, para você entender do que nós estamos falando. E, de fato, a dependência emocional é uma dependência psicológica, porque a raiz dela é emocional, sim. Mas essa dependência influencia todos os aspectos da sua mente e do seu comportamento. Para pensar nisso. Seus pensamentos, suas decisões, suas ações, tudo isso é influenciado pela dependência emocional. Então, é uma dependência que afeta a sua vida psicológica como um todo e não somente as suas emoções, ainda que a raiz dela seja emocional. Nas neurociências, as ciências que estudam o cérebro,
nós usamos o termo comportamentos adictivos. São comportamentos que são motivados por uma complexa relação entre você e um estímulo. No caso da dependência emocional, o estímulo é a pessoa da qual você se sente dependente. Quando esse estímulo, essa pessoa, se afasta de você, ou quando você se sente afastado dela, ocorre a abstinência, que é uma forte emoção negativa, uma emoção angustiante. E durante essa abstinência, essa angústia que você sente alimenta um desejo muito forte dentro de você, para você tentar se reaproximar ou se aproximar dessa pessoa. Isso é o seu cérebro antecipando o prazer, que é o fim dessa angústia, que é o que você vai sentir quando você estiver finalmente junto com essa pessoa. Esse desejo de abstinência geralmente leva você a comportamentos obsessivos, compulsivos e impulsivos. Vamos entender isso. Obsessão é você pensando o tempo inteiro na pessoa. Você está no trânsito, no banho, no trabalho e a ideia da pessoa invade a sua cabeça mesmo quando você não quer. Compulsão é você correndo atrás dessa pessoa, de novo e de novo, com cada vez mais intensidade. E a impulsividade é você não conseguindo frear tudo isso. Muitas vezes você sabe que não deve, mas você não consegue se controlar, e aí você corre atrás da pessoa. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor o que acontece no seu cérebro durante a dependência emocional. Mas a questão é que aquele meu amigo estava desse jeito, dominado por emoções negativas, essa angústia, e tendo comportamentos obsessivos, compulsivos e impulsivos. Ele não parava de pensar nela, ele vivia tentando contato constante com ela, ele ficava bisbilhotando as redes sociais dela várias vezes por dia para tentar ver o que ela estava fazendo, com quem ela estava interagindo. Ele chegava até a cancelar compromissos pessoais de última hora para tentar ficar perto dela. E a prova de que isso era impulsividade é que ele dizia e fazia essas coisas sim, mas depois ele se arrependia e se envergonhava. Por exemplo, ele aparecia à noite na casa dela, meio que do nada, sem aviso, só para eles se verem um pouco. Ele fazia juras de amor, dizia que queria passar a vida toda ao lado dela e sofria muito porque ela não dizia o mesmo de volta. Era nítido que o valor dele, o valor que ele enxergava nele mesmo, começou a se tornar dependente do valor que ela enxergava nele. Ou seja, ele começou a depender da validação dela para poder enxergar valor em si mesmo. E eu, como amigo, vi esse cara perdendo o brilho, sabe? Era como se cada vez que eu encontrava ele estava mais encolhido, mais ansioso, mais inseguro. As conversas quase sempre se voltavam para a relação dele com essa mulher. Ele tinha dificuldade de não falar disso. E isso é um claro sinal de obsessão. Ele provavelmente só pensava sobre isso e por isso queria falar sobre isso o tempo todo. E a queixa dele, a reclamação dele era geralmente a mesma, que quanto mais ele se esforçava em fazer tudo por ela, em se mostrar presente, mais ela se afastava. E depois de cerca de 1 ano e meio juntos, ela terminou a relação com ele por WhatsApp. Na mensagem, ela disse que não estava mais aguentando se sentir responsável. Quando ele me contou sobre isso, ele estava ao mesmo tempo bravo pelo término via WhatsApp e surpreso pelo que ela disse. Ele realmente não entendeu o que ela queria dizer com isso. Sabe, como assim responsável por ele? Ela disse que vivia com um sentimento de culpa, porque ela sentia que qualquer coisa que ela falava ou fazia mexia muito com ele, deixava ele triste ou com raiva, como se ela tivesse um poder enorme sobre o que ele sentia. E ela não gostava disso. Enfim, meu amigo ficou bravo com o término pelo WhatsApp, mas lembre-se, eles não namoravam oficialmente. É muito fácil você tentar pintar essa mulher como uma vilã na história, mas ela nunca mentiu para ele, muito pelo contrário.
Ela sempre foi transparente. Ela dizia que não estava procurando um relacionamento muito sério, que ela queria algo mais casual, mais leve. Só que meu amigo estava apaixonado e fingia que queria a mesma coisa, mas no fundo ele achava que iria conquistar, queria mudar a cabeça dela. E meu amigo, minha amiga, se você está passando por isso, saiba que isso é uma ilusão criada pela paixão e alimentada pela dependência emocional. A ilusão de que um dia os seus esforços vão mudar o que aquela pessoa sente, sendo que a pessoa claramente não está querendo a mesma coisa do que você. Quando alguém te trata com desprezo, descaso, desrespeito ou frieza, quando alguém age como se não se importasse com o que você sente ou o que você pensa, isso não é um sinal de que você deve insistir, agradar cada vez mais ou tratar essa pessoa cada vez melhor para, quem sabe, um dia você ser valorizado. Nada disso. Esse comportamento é um sinal claro de que essa pessoa não te respeita, não te valoriza e não está nem aí para você. Ou, como no caso desse meu amigo, é simplesmente sinal de que a pessoa não quer a mesma coisa que você. E tudo bem, faz parte. Autoconhecimento é liberdade e parte dessa liberdade é você aprender a respeitar e valorizar a si mesmo. Parte dessa liberdade é você construir maturidade emocional para saber lidar com algo que é inevitável. Nem sempre os seus sentimentos perante uma pessoa serão recíprocos. Parte dessa liberdade é você construir dentro de você a coragem de dizer não para essa esperança emocional autodestrutiva. Essa esperança que faz você insistir em alguém que não quer a mesma coisa que você. E se você chegou até aqui nesse vídeo é porque autoconhecimento é algo importante para você. É porque você deseja estar no comando da sua vida emocional e você sabe que conhecimento científico é uma ferramenta poderosa para você conquistar essa liberdade. E é isso que eu faço aqui no canal Neurovox. Eu te trago a ciência mais atual do autoconhecimento para você entender seu cérebro, suas emoções e para você mudar a sua vida, só que em uma linguagem simples que todo mundo consegue entender. Se você considera esse um nobre objetivo, eu te peço um pequeno gesto que não vai te custar nada, vai levar 5 segundos da sua vida, mas para nós é muito importante. Se você puder e se você quiser, se inscrever aqui no canal, apertar o botão de inscrição aí embaixo. E se você já for inscrito, você pode apertar o sininho que fica ao lado do botão de inscrição para você receber notificações. Nós não postamos muitos vídeos, você deve ver que esse é um vídeo denso, longo, então a gente não vai ficar te incomodando com notificações, pode ter certeza. E já que você vai se inscrever e ativar as notificações, aperta o joinha, o botão de curtir, que também nos ajuda muito. Só se você quiser, só se você puder. Mas pode ter certeza que eu já estou feliz demais por você ter chegado até aqui neste vídeo, então bora voltar para o nosso tema. Depois de um tempo, quando a raiva desse meu amigo passou, essa relação foi o estopim para ele começar, muito aos poucos, a mudar de perspectiva. Pela primeira vez, ele começou a enxergar que o problema talvez não fosse o que aquela mulher fazia ou dizia, mas como ele se sentia em relação a isso. Ele percebeu, inclusive, que aquele era um padrão na vida dele. A maioria das relações que ele viveu teve características semelhantes. Ou seja, a dependência emocional era um padrão emocional na vida dele. Nessa época, nós conversamos muito sobre isso. Por conta daquilo que eu estudo, da minha especialidade, que é o cérebro humano, as emoções humanas, é comum meus amigos conversarem comigo sobre esse tipo de coisa. Quando ele estava lá, apaixonado, embriagado pela paixão, ele não me ouvia. Mas depois de um tempo que essa relação acabou, ele se mostrou um pouco mais aberto a me ouvir. E como eu disse, esse meu amigo é bastante introvertido. A personalidade dele apresenta um elevado grau de introversão. E muita gente não sabe, mas a base da personalidade é biológica, é genética. A sua personalidade governa os padrões emocionais da sua vida. As coisas que você sente, a maioria das vezes, durante toda a sua vida, essas coisas são profundamente influenciadas pelo que a ciência chama de personalidade. E pessoas que são altamente introvertidas costumam apresentar um padrão emocional. Elas não costumam gostar de falar sobre o que elas sentem para outras pessoas. Além disso, a personalidade desse meu amigo traz um outro padrão emocional para a vida dele. Mas esse padrão não é fruto da introversão.
Ele é fruto de um outro traço de personalidade documentado pela ciência que a maioria das pessoas não conhece, aliás. Esse meu amigo, desde a adolescência, ele tem um padrão emocional muito emocionalmente reativo. Ele sente emoções negativas com muita facilidade e com muita intensidade. Por exemplo, ansiedade, tristeza, raiva, medo, insegurança. Ele sente tudo isso com muito mais intensidade e facilidade do que pessoas que não apresentam esse traço, essa característica de personalidade. E quem apresenta essa configuração de personalidade, como esse meu amigo, tem um risco muito maior de sofrer com dependência emocional. E lembre-se do que eu te disse. A base desse padrão emocional é biológica, ela é genética, mas isso não significa que é impossível mudar essa característica em você, mudar esse padrão aí na sua vida. Só vai ser mais difícil, e eu tenho que ser honesto aqui com você, porque você tem uma inclinação mais forte a sentir tudo isso, sabe? É mais natural para você sentir tudo isso. Mas eu, por exemplo, tenho uma configuração de personalidade parecida com essa. Dependência emocional foi uma característica muito comum na minha vida quando eu era jovem. E hoje não existe um resquício disso na minha vida, porque eu implementei conhecimentos e ferramentas validados pela ciência para mudar esse padrão em mim. Eu não vou te dizer que foi fácil, porque não foi, mas eu me livrei disso. E eu já ajudei milhares de alunos meus a se livrarem disso. E você pode se livrar disso também. E nessas horas, eu sei que você deve estar aí curioso para aprender mais sobre a ciência da personalidade. E de fato, na minha opinião, estudar personalidade é uma das coisas mais fantásticas e libertadoras que existem, porque é entender, com base em ciência sólida, os padrões emocionais que governam a sua vida. Eu tenho um curso, um programa completo chamado Projeto Autoconhecimento e Transformação, que nós chamamos carinhosamente por aqui de PAT. E nele eu entrego nas suas mãos todos os conhecimentos e as ferramentas para você entender seu cérebro e mudar a sua vida, baseado na ciência do autoconhecimento. E no PAT, nós temos um módulo inteiro com 16 aulas sobre ciência da personalidade. E isso é apenas um dos 7 módulos do projeto. Fica tranquilo que eu não estou querendo te vender nada, tá? Até porque nós não temos vagas disponíveis no momento em que eu estou aqui gravando este vídeo. Mas, se você tem interesse em entrar para a lista de espera do programa de autoconhecimento e mudança de vida mais completo do mundo, e não é exagero, eu te digo com tranquilidade que não existe nada igual ao PAT por aí. E você não precisa acreditar em mim. Dá uma olhada no depoimento da minha aluna Tati. Quando conheci o professor Pedro, eu estava vivendo um relacionamento abusivo, do qual não fazia ideia de como sair. Graças aos seus ensinamentos, seu curso de autoconhecimento e transformação, mudei completamente a minha vida. Consegui me divorciar e hoje tenho uma vida completamente diferente. Obrigada, professor. Devo muito do que sou hoje a você. Esse é um de milhares de depoimentos de alunos que transformaram as suas vidas. Se você tem interesse em fazer parte do PAT, eu vou deixar um link aí embaixo, na descrição do vídeo, e também o mesmo link fixado no topo dos comentários. É o primeiro comentário de todos aí embaixo. Toca nesse link, assiste ao vídeo que vai aparecer, que eu te dou todas as instruções para você entrar para a lista de espera. E aí, quando a gente tiver vaga disponível, nós entramos em contato com você, porque você estando na lista de espera terá prioridade de inscrição. Mas eu não sei quando nós teremos vaga, então tenha paciência, porque pode demorar um pouco para você receber esse contato. Mas aqui no vídeo de hoje, como eu estou falando de dependência emocional, eu quero apenas que você saiba que aquele meu amigo tem uma configuração de personalidade, ou seja, uma combinação de traços que cria um padrão emocional na vida dele. Ele sente com muita facilidade e com muita intensidade emoções como ansiedade, insegurança, raiva, tristeza e medo. Além disso, esse padrão faz com que ele tenha uma tendência a agir de forma impulsiva, obsessiva e compulsiva. Então, veja só, como ele vivia dentro desse padrão emocional, é como se as emoções dele puxassem ele para esse estado dependente, inseguro. Quando aquela mulher pediu mais espaço, ele até tentava dar mais espaço, só que isso exigia um esforço enorme, como se ele estivesse lutando com ele mesmo. Mas depois que a poeira do término baixou,
ele começou a conseguir perceber esse padrão emocional dentro dele. Era como se a felicidade dele dependesse totalmente da pessoa pela qual ele estava apaixonado. E ele começou a perceber isso. E esse é um ponto muito importante. Esse padrão de dependência psicológica em uma pessoa costuma ser sorrateiro. Muitas vezes essas emoções governam a sua vida de forma inconsciente. Ou seja, você nem percebe o efeito que isso tem sobre você, sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você faz. Mas mesmo sem perceber, isso está influenciando dramaticamente a sua vida. Aquilo que você vê, aquilo que você percebe, aquilo que você nota que está sentindo, é só a ponta de um iceberg. Porque aí dentro de você, de forma inconsciente, várias coisas estão acontecendo sem que você perceba. E para se livrar da dependência emocional, você precisa mergulhar e enxergar melhor o que está embaixo da água, o fundo do iceberg e não só a ponta. Você precisa tomar consciência dos padrões inconscientes que estão governando e prejudicando a sua vida. Eu te contei a história do meu amigo porque ela é um exemplo muito comum do que acontece durante uma dependência emocional. Talvez você tenha se identificado com algumas partes dessa história, talvez você tenha até se identificado com a história toda, ou você conhece alguém muito parecido com esse meu amigo. E o ponto aqui é que essas pessoas que estão mergulhadas na dependência emocional, muitas vezes estão cegas por uma paixão e cegas pela própria dependência. Elas não conseguem enxergar tudo isso que eu estou te falando aqui. Então, o primeiro passo é você enxergar esses padrões em você. É você detectar tudo isso, perceber tudo isso com clareza e admitir, por mais que seja doloroso, que isso está destruindo a sua vida. Em segundo lugar, para você se livrar da dependência emocional, você precisa saber o que ela não é. Dependência emocional não é se importar. Não é ter consideração pela opinião de alguém que você ama. Porque se importar e ter consideração é completamente natural e saudável. Em uma relação saudável, onde existe vínculo afetivo, você confia, você ouve o que o seu parceiro ou a sua parceira tem a dizer. A opinião dessa pessoa é sim muito importante para você, claro, mas em uma relação saudável, você não coloca as decisões que você tem que tomar na conta dessa pessoa. Você não depende 100% da aprovação dessa pessoa para poder agir e, principalmente, você não coloca o seu valor nas mãos dessa pessoa. Se você sente que você só tem valor quando você é validado por alguma outra pessoa, isso não é amor. Isso é dependência emocional. E isso vale não só para relacionamentos amorosos, tá? Mas também para relações com seus amigos, com pessoas da sua família e até mesmo com colegas de trabalho. Dependência emocional não é incluir quem você ama nos seus planos, porque incluir quem você ama nos seus planos é natural, é saudável. Para você construir um namoro, uma amizade, para você alimentar seus vínculos, você precisa passar tempo de qualidade com as pessoas, compartilhar ideias, fazer coisas juntos. Em relações românticas duradouras, é saudável e é esperado que vocês compartilhem um plano de vida, mas isso deve ser feito de uma forma que respeite e que mantenha a sua individualidade e, principalmente, o seu valor. Você precisa ter espaço para investir nos seus projetos pessoais, para praticar os seus hobbies, para ficar sozinho, se assim você desejar. E o mesmo vale para outra pessoa. Eu quero deixar claro que isso não significa que você tem que tolerar um parceiro ou uma parceira que sai para farra, que desrespeita você, que desrespeita a relação de vocês. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você aí que está me ouvindo, tem projetos pessoais, você tem hobbies, você tem coisas importantes para você que não podem ser deixadas de lado por causa de uma relação. Tem gente que abandona coisas importantes, tem gente que abandona a si mesma só para tentar agradar uma outra pessoa. Tem gente que acaba se destruindo emocionalmente, tudo para tentar agradar e manter uma pessoa próxima. E a pessoa que faz isso, ela pode amar sim, é claro, mas esse amor está contaminado pela dependência emocional. Aquele meu amigo fez muito isso. Tem gente que toma banho em gasolina e ateia fogo em si mesma para manter outra pessoa aquecida.
Mas quando o preço do seu amor é a autodestruição, o resultado é um só. Em breve não restará mais o que queimar. E aí, nesse momento, a pessoa que aceitou que você se destruísse, ela vai te abandonar. Quem te ama de verdade nunca sentirá prazer e conforto perante a sua humilhação. Quem te ama luta pela sua grandiosidade, jamais pela sua destruição. O problema é que a carência cria afetos imaginários. E aí, aos poucos, você cai na armadilha da dependência emocional. Para se libertar disso, você precisa de autoconhecimento, de inteligência emocional, para enxergar que você está se destruindo para manter aquela relação viva. No mundo dos relacionamentos, existe uma crença muito nociva, uma crença que é reforçada e alimentada pela nossa cultura. É aquela ideia de cara metade, das metades da laranja. 2 amantes, 2 irmãos, como cantava o Fábio Júnior. A ideia de que existe alguém que te completa. Como se você não fosse uma pessoa inteira. Como se você não tivesse seus próprios sonhos, seus próprios anseios, seus próprios projetos. Essa crença, apesar de muito difundida e popularizada, é muito nociva. Porque se você precisa encontrar sua completude no outro, se você precisa de outra pessoa para se sentir completo, isso significa que você, aí, é incompleto. Que você tem alguma coisa faltando aí em você. Daí você vai buscar nas relações uma espécie de tampa para um buraco emocional que você tem dentro de si. E eu venho dizendo isso há anos, e eu quero repetir e enfatizar isso para você. Mesmo sozinho, você sempre terá a si mesmo. Essa é a primeira e principal relação que você deve nutrir. Se você não estiver seguro e firme ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. Se você não se sentir suficiente, completo consigo mesmo, você vai depender da validação e da presença de outra pessoa na sua vida. E aí você não vai conseguir enxergar valor em si mesmo sem essa pessoa. O seu valor não pode ser medido pela validação de outro ser humano. O seu valor existe independentemente de qualquer outra pessoa. Uma das coisas mais importantes que eu faço com meus alunos do PAT é isso. É ajudar você a enxergar e sentir com clareza esse seu valor, porque ele existe sim, e eu te garanto. Outra característica importante da dependência emocional é o que você sente e o que você faz nos momentos difíceis da relação. Em uma relação saudável, é totalmente natural que, vez ou outra, o seu parceiro, a sua parceira, ou seu amigo, ou sua mãe, ou seu irmão, enfim, é natural que essa pessoa diga ou faça algo que te cause algum incômodo, alguma emoção negativa, algo que te deixe triste, chateado, decepcionado ou com raiva, por exemplo. Faz parte sentir essas coisas e faz parte também saber expressar quando você não se sente bem com alguma coisa. Faz parte de uma relação ter conversas difíceis de vez em quando, comunicar sobre um comportamento do outro que não te fez bem. Veja então que expressar os seus sentimentos quando alguma coisa te incomoda, em busca de uma solução, não é dependência emocional. Agora, se você evita expressar seus verdadeiros sentimentos porque você tem medo, um medo intenso de desapontar essa pessoa, um medo intenso de ser largado, abandonado por ela, se por causa desse medo você tem aceitado coisas inaceitáveis, por exemplo, você tem aceitado ser maltratado, ignorado, desrespeitado, até traído, porque você sente que é incapaz de se afastar dessa pessoa, porque você não se sente capaz de reduzir o poder que essa pessoa tem sobre os seus pensamentos, sobre os seus comportamentos, sobre as suas emoções, aí realmente tem cara de que você está passando por um processo de dependência emocional. Agora você já entendeu o que a dependência emocional não é. Eu também te expliquei várias características da dependência emocional que muitas vezes são confundidas com amor. Com esse conhecimento nas suas mãos, eu quero trazer uma definição técnica, uma definição científica. O que é a dependência emocional, segundo a ciência? Dependência emocional é um padrão contínuo de necessidades emocionais não atendidas, que a pessoa tenta desesperadamente suprir através de relacionamentos próximos. A dependência emocional é marcada pela busca e pela confirmação de afeto.
Se você está vivendo uma dependência emocional, você vive buscando afeto em outras pessoas e você vive desejando confirmação constante desse afeto. Isso cria um grande medo dentro de você. O medo de abandono, o medo de ser abandonado. E junto com esse medo de ser abandonado, você sente uma profunda ansiedade de separação. A ansiedade de separação é uma preocupação intensa de ficar longe da pessoa com quem você tem um forte vínculo emocional. E para evitar essa angústia, você faz de tudo para estar perto dessa pessoa. Você deixa de se divertir sozinho, de viajar, deixa de sair com seus amigos, coloca seus projetos pessoais de lado, você muda seus planos, abandona seus hobbies, faz coisa que você não gosta, mas finge que gosta só para agradar essa pessoa, deixa de fazer coisas que você gosta e finge que não tem problema, exatamente como aquele meu amigo estava fazendo. A dependência emocional faz você buscar constantemente a atenção dessa pessoa da qual você se sente dependente. Você vive mandando mensagens, você tenta fazer surpresas, tenta se fazer presente o máximo possível. Você se desdobra de todas as formas para tentar agradar essa pessoa. Outra coisa muito comum nos dias de hoje é a dependência emocional levar você a ficar monitorando as redes sociais da pessoa. Você fica lá bisbilhotando, vendo o que ela posta, vendo com quem ela interage, vendo quem curte e quem comenta as postagens dela. Você fica vendo aquilo que ela curte, aquilo que ela comenta. E muitas vezes você sente ciúme, você sente uma insegurança profunda quando você sente que a pessoa está dando atenção para outros seres humanos que não são você. E se por acaso você perceber que vai ser abandonado por essa pessoa, que vai ser largado, você pode perder o controle totalmente por conta dessa dependência emocional. Isso pode levar você a se humilhar, a exigir a atenção dessa pessoa, a listar para ela tudo que você faz pelo bem do relacionamento e tentar meio que jogar na cara da pessoa. Isso pode levar você até a implorar para não ser deixado. E no limite, isso pode tornar você agressivo com a pessoa ou com você mesmo, ou ambos. Você faz ameaças à pessoa, você fala que não é capaz de viver sozinho sem essa pessoa, e nos casos mais extremos e sérios, você pode ameaçar se machucar, ameaçar tirar a sua própria vida, caso essa pessoa te abandone. Isso é quando você sente que será largado. Mas a coisa fica pior ainda quando você é largado, quando a pessoa encerra a relação de fato. Quando a pessoa termina o relacionamento e você se sente abandonado, a dependência emocional leva você a dizer e a fazer coisas como se você estivesse fora de si. E de certa forma, você está sim fora de si. Para entender isso, vamos agora olhar para o cérebro durante a dependência emocional. Tem um estudo muito interessante, um estudo conduzido pela Helen Fisher, uma antropóloga e neurocientista. Ela é uma pesquisadora renomada no campo da psicologia dos relacionamentos, falecida recentemente, aliás. Esse foi um estudo de neuroimagem por ressonância magnética funcional. Mas o que diabo significa isso? Você deve estar se perguntando. A ressonância magnética funcional é uma tecnologia de, entre aspas, mapeamento cerebral, como se diz coloquialmente por aí. Ela é capaz de medir com precisão a ativação e a desativação dos circuitos do seu cérebro enquanto ele está funcionando. Esse time de neurocientistas, liderado pela Helen Fisher, capturou imagens do cérebro de homens e mulheres que tinham passado por uma ruptura amorosa recente. E todas essas pessoas ainda se sentiam extremamente ligadas aos seus antigos parceiros e parceiras. Para você ter uma ideia, essas pessoas afirmaram para os pesquisadores que elas pensavam no ex ou na ex por mais de 85% do tempo em que elas estavam acordadas. Elas apresentavam comportamentos extremos de dependência emocional. Esses comportamentos foram avaliados em entrevistas conduzidas pelos pesquisadores desse estudo, justamente para selecionar as pessoas que estavam, de fato, em uma situação de dependência emocional romântica. Por exemplo, várias dessas pessoas tinham comportamentos que elas mesmas reconheciam que eram exagerados, que eram até humilhantes, como telefonar várias vezes e deixar várias mensagens para o ex ou para a ex. O estudo é de 15 anos atrás, então os aplicativos de mensagem estilo WhatsApp ainda não eram tão populares. As pessoas usavam o telefone com muito mais frequência e usavam o e-mail também.
Muitas pessoas desse estudo confessaram que enviaram e-mails longos, e-mails que depois deixaram elas com vergonha de ter mandado. Elas confessaram que imploraram por reconciliação, que costumavam chorar por horas pensando na pessoa. Elas também tinham comportamentos de total falta de autocontrole, comportamentos que colocavam elas mesmas em risco, como beber demais, descobrir onde a pessoa iria e aparecer de surpresa no lugar. Algumas delas foram até o trabalho do ex ou da ex para buscar algum contato, para simplesmente encontrar essa pessoa que era alvo da dependência. E como eu disse, eles analisaram o cérebro dessas pessoas. E o que eles encontraram? Olha que interessante. A análise do estudo revelou que o cérebro de pessoas com dependência emocional apresenta alterações significativas quando comparado ao cérebro de pessoas em relacionamentos saudáveis. Por exemplo, elas apresentavam uma atividade significativamente maior no núcleo accumbens, que é uma estrutura central no circuito de recompensa do cérebro, uma estrutura associada ao desejo, à busca pelo prazer e a comportamentos de impulsividade. Ou seja, o impulso que leva você a desejar aquela pessoa, a desejar a proximidade dela, porque você sente que essa proximidade será prazerosa e que essa proximidade vai reduzir a sua angústia emocional, a sua ansiedade de separação. O accumbens é uma estrutura que tem um papel central, por exemplo, na dependência de substâncias, como drogas mesmo, álcool, cigarro, etc. Então, o desequilíbrio da dependência emocional acontece em um nível neurobiológico, em um nível da biologia do seu cérebro. Não se trata de algo que é, coisa da sua cabeça. Nós estamos falando de algo que tem correlato físico, de fato, representado em alterações significativas em circuitos cerebrais. E alguns desses circuitos são os mesmos envolvidos em dependências, ou seja, nos vícios. Lembra que eu te disse no começo do vídeo que a dependência emocional é como você estar, entre aspas, viciado na pessoa? Pois é, os dados indicam que existe alguma verdade nisso do ponto de vista do cérebro. E é claro que a dependência emocional é muito diferente de uma dependência química a uma droga pesada, por exemplo, mas existem certas alterações no cérebro que são parecidas, que são análogas, guardadas as devidas proporções, é claro. Outra estrutura que apresentou alterações nesse estudo foi o putamen ventral, que tem um papel no controle de impulsos e no direcionamento da sua atenção. E eu estou te falando tudo isso para você entender que a dependência emocional não deve ser tratada como algo banal, algo de quem não tem o que fazer ou coisa parecida, como as pessoas dizem por aí. Pessoas com dependência emocional, aliás, sentem muitas vezes que elas estão falhando com elas mesmas, que elas são incapazes de construir relações saudáveis e felizes. A pessoa sofre, ela se humilha, ela sente vergonha e se arrepende das coisas que ela faz. Às vezes ela comete atitudes drásticas, perigosas, que ameaçam a vida dela mesma ou de outras pessoas. Nós estamos falando de algo que pode ser muito sério e que prejudica muitas vidas. Tem gente que desperdiça anos, décadas até, de uma vida na dependência emocional. Ou, como eu vou explicar daqui a pouco, a pessoa tem um padrão de dependência emocional em toda relação importante da vida dela. Todo novo namorado, nova namorada, por exemplo, cria uma nova âncora de dependência emocional. Diante de tudo isso, você já deve imaginar que não é nada fácil superar a dependência emocional. Talvez você esteja tentando superar há muito tempo e não consegue. Mas a boa notícia é que, apesar de não ser fácil, não é impossível. Muito pelo contrário. É um processo de mudança, um processo de transformação, um processo totalmente ancorado no seu autoconhecimento e nas mudanças provocadas pelo autoconhecimento na sua vida. Existem ferramentas, estratégias práticas para buscar a mudança desse estado emocional dentro de você, desse estado psicológico, na verdade. Quem está aí sofrendo com a dependência emocional quer muito sentir de outra maneira, agir de outra maneira, mas mesmo quando você sabe que precisa mudar, sem conhecimento, sem ferramentas, isso é muito mais difícil, para não dizer impossível. Então vamos agora falar sobre ferramentas, sobre algumas estratégias práticas para você vencer essa dependência emocional. O primeiro passo é você identificar, tomar consciência disso. E para isso você precisa saber exatamente o que é a dependência emocional.
O segundo passo é você saber diferenciar, é separar o que é amor, o que é carinho, o que é zelo, do que é dependência emocional. Porque enquanto essas coisas estiverem misturadas aí dentro da sua cabeça, dentro de você, você vai seguir confundindo as coisas. É muito importante você ter essa consciência. As suas emoções são muito traiçoeiras quando você vive uma dependência emocional. As suas emoções vão criar uma narrativa na sua cabeça e por causa disso você vai ter crenças aí dentro de você. Crenças que são distorcidas. Você vai acreditar que tudo que você está fazendo é por amor. Você vai acreditar que você não consegue viver sem aquela pessoa. Você vai acreditar que você não tem valor sem ela. E eu preciso que você saiba que isso tudo, essas crenças todas são sintoma da sua dependência emocional. Quando você está gripado, por exemplo, você fica com tosse, catarro, febre, dor no corpo, não fica? Mas você sabe que aquilo é uma gripe. Você sabe que daqui a uma semana você estará melhor. Aí você toma um remédio para controlar os sintomas, para aliviar os sintomas e segue a sua vida. Ou seja, durante uma gripe, você não acha que aqueles sintomas são definitivos. Você não acha que aquela dor no corpo é para sempre. Você não acha que aquele catarro é parte da sua vida a partir de agora. Você não acha que a febre é a verdade sobre a sua saúde daqui até o fim. E aqui nós temos o maior problema da dependência emocional. Quando você está emocionalmente dependente, surge uma série de sintomas dentro de você, e nós já falamos deles. Você sente e você acredita que não consegue viver sem essa pessoa, que você não tem valor sem ela, que você está fazendo tudo aquilo por amor. E por aí vai. Só que tudo isso é sintoma. Tudo isso é catarro de uma gripe chamada dependência emocional. Só que como a dependência emocional é uma dependência psicológica, ela distorce as suas emoções, os seus pensamentos, os seus comportamentos e, diferentemente da gripe, você genuinamente acredita que aqueles sintomas são a verdade e que eles fazem parte da sua vida e ponto final. Então, o primeiro passo é tomar consciência do que é a dependência emocional e de como ela distorce a sua visão de mundo. E o segundo passo é você diferenciar com muita clareza, com muita racionalidade, contrariando essas crenças e essas emoções. É você diferenciar o que é amor, o que é carinho, o que é zelo, do que são os sintomas de dependência emocional aí dentro de você. E você pode fazer isso de forma prática, você pode fazer um exercício prático de fato. Pega uma folha de papel e escreve na folha tudo o que você sentir. Na hora que você sentir, puxa o papel e escreve. Pode ser no celular também ou no seu computador. Eu prefiro papel, porque o papel torna você mais presente naquilo que você está escrevendo. Então, por exemplo, hoje, você escreve lá, hoje aquela pessoa não respondeu as minhas mensagens e eu estou me sentindo inseguro, estou sentindo que eu fiz alguma coisa de errado, sentindo que eu não tenho valor. Então você vai escrever com detalhes aquilo que você sentiu. Aí logo embaixo desse sentimento que você descreveu em detalhes, você vai escrever se aquilo é sintoma do seu amor ou se é sintoma da sua dependência emocional. E você vai escrever em seguida por quê. Então, continuando no exemplo aqui, você escreve lá, essa insegurança, essa sensação de que eu não tenho valor é sintoma da minha dependência emocional, porque eu estou atrelando o meu valor a essa pessoa como se meu valor dependesse dela. Quanto mais você praticar isso, mais você vai conseguir quebrar essas narrativas falsas que a sua mente cria dentro de você. Esse é um tipo de exercício cognitivo comportamental bastante eficiente. Então, esses são os dois primeiros passos. Toma consciência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, diferencie com clareza. Foi isso que nós fizemos até aqui. Uma autópsia desse padrão emocional chamado dependência emocional. Padrão não apenas emocional, mas psicológico, padrão cognitivo, padrão comportamental. Para você conseguir identificar isso com clareza aí dentro de você. Então, veja só. Não adianta você pular o vídeo para cá, porque tudo que eu falei até aqui é simplesmente necessário para que você comece o processo de mudança. Eu sei que tem gente apressada que faz isso, a pessoa quer solução rápida, solução mágica para resolver o problema logo. E se você é dessas pessoas, eu sinto te informar.
Mas enquanto essa pressa governar a sua vida, a dependência emocional vai continuar em cima dos seus ombros, pesando a sua existência. Não existe mudança verdadeira sem conhecimento, sem clareza, sem entendimento profundo. E não existe mudança verdadeira de forma rápida e fácil. Para você conseguir usar essa ferramenta que eu te dei agora, você precisa entender muito bem o que é a dependência e o que é o amor. E por isso você precisa ter ouvido muito bem tudo que eu falei desde o começo do vídeo. E é aí que vem o terceiro passo, e eu te garanto que você não vai gostar dele. Não é o que você quer ouvir, mas é o que você precisa ouvir. O terceiro passo para você se livrar da dependência emocional é um dos mais difíceis. Como nós vimos, existem semelhanças entre a dependência emocional e um vício, entre aspas, aí no seu cérebro. Isso significa que sair da dependência emocional é um desafio parecido com o de um dependente tentando largar uma substância, uma droga, guardadas as devidas proporções, é claro. Você vai precisar lidar com a abstinência do estímulo que está te desequilibrando. E no caso da dependência emocional, o estímulo é essa pessoa. Você vai precisar começar um processo de mudança de hábitos para você lidar de maneira saudável com essa pessoa ou, se necessário for, se afastar dela definitivamente. E o terceiro passo é você começar esse processo de mudança de hábitos aceitando que ele será provavelmente muito doloroso e muito lento. Eu não vou mentir para você, eu não vou ficar açucarando a verdade aqui para você. Vai doer sair daí, sim. Quem te disser o contrário está mentindo para você. Talvez porque quer o seu bem, talvez porque não quer te ver sofrer. Mas isso é mentira. Vai doer sair daí. Só que a verdade é que já está doendo ficar aí, não está? Infelizmente, assim é a vida. Às vezes, todos os caminhos possíveis serão dolorosos. Ficar vai doer, mudar vai doer. Quando a escolha for entre duas dores, opte pela dor que vai preservar o seu respeito por você mesmo e que vai tornar você uma pessoa melhor amanhã. Esse tem que ser o seu critério. Escolhe a dor que vai preservar o respeito que você tem por você mesmo. Escolhe a dor que vai tornar você uma pessoa melhor amanhã. O terceiro passo é você começar uma mudança de hábitos sabendo de verdade que ela será dolorosa. E eu sei que você vai me perguntar, Pedro, como eu faço para mudar esses hábitos? Gente, infelizmente, eu tenho uma limitação de tempo aqui no YouTube. E olha que os nossos vídeos já são bastante longos e profundos. Mas para você ter ideia, no PAT nós temos um módulo inteiro dedicado à mudança de hábitos. Afinal, mudar hábitos é fundamental para você mudar sua vida através do autoconhecimento. E nesse módulo eu entrego todas as ferramentas mais eficientes para mudança de hábitos conhecidas pela ciência. Mas esse módulo tem mais de 10 aulas. Não dá para ensinar a ciência da mudança de hábitos em um vídeo aqui no YouTube para você, mesmo em um vídeo longo e profundo como esse. Se você quer construir um prédio, você precisa estudar a ciência prática da engenharia e da arquitetura. Se você quer construir uma vida livre e plenamente sua, você precisa mergulhar na ciência prática do autoconhecimento. Então, eu reforço o convite para você se inscrever na lista de espera do PAT. O link está aí embaixo na descrição do vídeo e também fixado no topo dos comentários. Mas eu não vou te deixar na mão, calma. Eu vou te dar uma ferramenta que vai ajudar nessa mudança de hábitos. Eu quero que você faça um adendo à ferramenta anterior que eu te ensinei. Quando você sentir alguma coisa, você vai escrever. Embaixo você vai escrever se é sintoma de amor ou se é sintoma de dependência emocional e por quê. E aí depois, agora você vai escrever embaixo qual ação você vai adotar para mudar isso. Precisa ser uma ação, algo que você vai agir para fazer de fato. Isso me leva ao quarto passo para você se livrar da dependência emocional. A melhor ação para você realizar é algo que fortaleça a sua autoconfiança. E a melhor forma de fortalecer a sua autoconfiança é fazendo algo que cuide de você mesmo. Ou seja, uma ação de autocuidado. Sentiu alguma coisa? Escreve. Depois escreve se é sintoma de amor ou de dependência e por quê. Daí, você vai escrever o que você vai fazer, qual gesto de autocuidado você vai realizar. Quais são os melhores gestos de autocuidado?
Os principais são cuidado básico, gente. É ir para a academia, cuidar do seu corpo e da sua saúde, é se alimentar de maneira saudável. Você pode também correr atrás de algo que vai desenvolver a sua carreira, dar um passo rumo ao seu crescimento profissional ou crescimento pessoal, ou ambos. Eu tenho uma aluna, a Patrícia, por exemplo, que usou essa ferramenta como gatilho para ela ligar para clientes e fechar negócio. Ela trabalhava com vendas. Então, toda vez que ela sentia algo ruim, ela escrevia, descrevia a sensação, discernia se era dependência emocional e por quê, e a ação que ela colocava era: vou ligar para o cliente de São Paulo para fechar negócio, por exemplo. Então ela usou essa ferramenta como combustível para uma ação de autocuidado profissional. A ideia é você usar a sua energia em uma ação que vai melhorar a sua vida, fazendo você enxergar mais valor em si mesmo. Mas você precisa se comprometer, realmente se comprometer e fazer isso. Não adianta só prometer no papel e depois não fazer. Aí a ferramenta realmente não vai funcionar. E eu sei que pode parecer bobo isso, mas esse tipo de exercício comprovadamente funciona para mudar os padrões de pensamento e de crenças dentro de você, para mudar os seus hábitos. Nós temos estudos científicos que corroboram isso. Então, confia em mim e coloca esse exercício em prática por 1 mês todos os dias. Aí depois você vem aqui e me conta os resultados, porque vai ser uma alegria para mim saber que você começou a se livrar dessa dependência emocional. E aí vem o 5º passo. Sabendo que esse é um processo lento, ajuste as suas expectativas. Sim, se você usar essa ferramenta por 1 mês todos os dias, provavelmente você já vai ver resultados. Mas muito provavelmente você não vai ter se livrado completamente da sua dependência emocional. Pode levar meses. Em alguns casos, pode levar anos. Não é fácil nem rápido desmontar um padrão que foi construído ao longo de meses ou de anos dentro de você. Tenha essa consciência, tenha paciência e, sobretudo, tenha carinho com você mesmo, porque você vai ter recaídas. Não se sinta culpado se você recair, se você seguir tudo que eu disse aqui, mas em um dia difícil você, sei lá, manda mensagem para a pessoa ou acaba se humilhando até por ela. Está tudo bem. Cair faz parte. Só não se apega ao chão, porque o chão não é o seu lugar. Alinhe as suas expectativas, sabendo que vai demorar, sim, que você vai cair, sim. Então tenha estratégias para se levantar o quanto antes. Caiu? Beleza. Pega a ferramenta e escreve: caí porque estava em um dia ruim, muito inseguro e acabei ligando para a pessoa e agora estou com vergonha disso. Isso é sintoma da minha dependência emocional porque em um momento de insegurança a primeira coisa que eu fiz foi me voltar para essa pessoa. Sabendo disso, hoje eu vou para a academia caminhar por 1 hora na esteira, ouvindo um podcast, ouvindo uma aula do professor Pedro para melhorar a minha saúde e a minha cabeça. Pronto, vai para a esteira, faz o que você prometeu no papel e volta aos trilhos. Esse é um ponto importante de tudo que eu disse aqui. Vai ficar tudo bem. Se você se dedicar ao autoconhecimento, se você absorver e aplicar o conhecimento que eu te passei aqui, vai ficar tudo bem. Talvez leve tempo, sim. Talvez leve mais tempo do que você gostaria, mas vai ficar tudo bem. Se essa dependência emocional na sua vida é um padrão, uma coisa que acontece em várias relações suas ao longo dos anos, e não algo que aconteceu em uma ou outra relação, isso provavelmente tem direta relação com a sua personalidade. E lá no PAT você vai encontrar tudo o que você precisa para mapear seus traços e facetas com ferramentas científicas, não essas porcarias que você encontra no Google, e aí você vai conseguir construir mudanças de vida a partir do entendimento da sua personalidade. E se por acaso você não estiver conseguindo lidar com tudo isso sozinho, não tem problema algum. Procura um bom profissional da psicologia para te orientar. Nós sabemos hoje que a psicoterapia é muito eficiente para combater a dependência emocional. Em casos mais graves, um bom psicólogo vai saber identificar se você precisa de acompanhamento psiquiátrico e vai te encaminhar devidamente. Mas seja qual for o caso, você precisa ser carinhoso consigo mesmo, ser carinhosa consigo mesma. Saiba perdoar a si mesmo. A dependência emocional pode levar você a se culpar, a se punir, como nós vimos. Isso só agrava o quadro porque faz você perceber ainda menos valor em si mesmo.
Aos poucos, com passos curtos e firmes, a mudança vai acontecer na sua vida e eu te prometo uma coisa. Daqui a alguns anos, depois que você tiver superado essa dependência emocional, vai acontecer uma coisa muito especial com você. Mas antes disso, não vai ser nada fácil. Você sentirá medo. Isso é uma certeza. Nessa jornada chamada vida, você vai se deparar com caminhos amedrontadores. Cruzar esses caminhos será difícil, doloroso, desafiador. Mas se você enfrentar esses medos com inteligência e conhecimento, encarando o desafio com sabedoria, você será capaz de atravessar essa dificuldade. E quando você atravessar esse medo, lá do outro lado, uma coisa muito interessante vai acontecer. Você vai se tornar capaz de olhar para trás, para esses caminhos que até ontem eram assustadores, e agora você vai sentir serenidade. Você vai sentir paz e orgulho pela coragem que te moveu e que permitiu você chegar lá em uma nova versão de si mesmo. O mundo não vai ficar mais fácil, mas você vai ficar cada vez mais forte. E a consciência disso vai trazer uma paz indescritível. Pouca coisa é mais libertadora do que essa sensação. Mas para conquistar essa liberdade, você precisa primeiramente conquistar a si mesmo. Compreender as engrenagens que te movem, enfrentar seus medos, desarmar as armadilhas que a sua própria mente coloca no seu caminho. Nos meus quase 20 anos como professor, eu posso te dizer, sem medo, não existe investimento mais valioso do que você se dedicar ao autoconhecimento. Nada traz resultados mais consistentes e substanciais do que isso. Resultados pessoais, resultados afetivos, resultados profissionais, resultados financeiros. Hoje eu tenho dezenas de milhares de alunos nos diferentes programas oferecidos pela Neurovox como testemunhas disso, que eu vou te falar agora. Autoconhecimento é liberdade. E eu espero que ao final deste vídeo você tenha capturado um pedacinho dessa liberdade como uma semente. Agora está aí nas suas mãos plantar essa semente, regar, cuidar, podar, para que ela cresça e se torne algo grandioso e libertador na sua vida. Um vídeo como esse, gente, leva muito tempo e muito carinho para ser preparado. Então, a sua inscrição aqui no canal, a sua curtida e o seu comentário ajudam muito para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Aliás, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando dessa mensagem também. E se você desejar fazer parte do maior e mais completo programa de autoconhecimento baseado em ciência, o link para você entrar na lista de espera está aí embaixo, na descrição deste vídeo e também fixado no topo dos comentários. Se você quer continuar assistindo aqui ao canal, eu vou deixar este vídeo aqui para você, que eu tenho certeza de que você vai gostar. E se você deseja conhecimento científico para você desenvolver a sua carreira e a sua vida financeira, eu deixo este vídeo aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final, um grande abraço para você e eu te vejo no próximo.